temos que conferir coisas espirituais com espirituais para ver se é mesmo assim. Qual é a primeira coisa que eu tenho que conferir, apóstolo? Hebreus 8,6 diz: agora com efeito obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto ele, mediador de uma superior aliança instituída em base em superiores promessas. Portanto, primeira coisa que eu tenho que saber conferir: nós temos um chamado para a graça de Deus, nós somos da dispensação da graça, que é algo excelente, superior, superiores promessas. Ora, se eu tenho algo excelente, superiores promessas, eu não posso ir ao inferior, porque nós fomos chamados para ser ministros de uma nova aliança, que é superior, que é excelente, e não a aliança da letra, porque a letra mata e o Espírito dá vida. Então a primeira coisa que eu tenho que saber definir: o que é o novo pacto, o que é o velho pacto, o que é a velha aliança, que é o ministério de condenação, de morte, e o que é a graça, o ministério de vida e de excelência. Nós temos um chamado como povo de origem gentílica a seguir o novo pacto de melhores e superiores. Segundo lugar, Gálatas 2,7 diz: quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Então nós temos que definir o que Paulo disse nas suas 14 epístolas, chama-se o evangelho, boas novas da incircuncisão, porque o da circuncisão de Pedro é para os judeus. Você sabe que o menino judeu, quando chega a 8 dias de vida, é feita a circuncisão do prepúciozinho. Aquele circuncisão é um sinal de pureza. Paulo disse que agora já não é mais no prepúcio do homem. A circuncisão não é mais um homem, um rabino que faz. Agora é a circuncisão pela palavra no coração. Então nós sabemos agora o que é novo pacto, o que é velho pacto, o que é circuncisão, o que é circuncisão. Colossenses 1,27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós para os gentios. Então para os gentios é Cristo, para os judeus é Moisés, para o gentio é vida da fé, para o judeu sacrifícios, jejuns, vigílias. Isso não tem nada a ver mais com Cristo. Isso é o passado, isso é o velho pacto, é a velha aliança. Agora temos algo de melhores e superiores promessas, que é o pacto da graça de Deus. Gálatas 2:11 e 14, temos que definir quais são os apóstolos e quem é o apóstolo. Quando porém veio Cefas é Pedro, da Antioquia, disse Paulo: eu resisti-lhe face a face. Pedro? Pedro estava errando na sua forma de viver o evangelho. Ele disse: eu lhe resisti porque ele se tornara repreensível. Tudo que é lei é repreensível. Depois ele diz no versículo 14: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Então, para proceder corretamente é a graça. Não adianta pensar que a pessoa é salva pela pregação da lei. Ela é salva pela pregação da graça. Tanto que Paulo diz: se vier alguém, um anjo do céu, e prega o evangelho que vá além deste, seja o quê? Anátema. Anátema não é salvo, é condenado, é maldição. Então ele diz: eles não procediam segundo a verdade. Eu disse a Cefas, a Pedro, na presença toda: Pedro, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Judeu é judeu, gentio é gentio. Judeu é a lei, gentil é a graça. Temos que saber definir, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quem é o apóstolo da graça? Paulo. Quem é o apóstolo da lei? Tiago, João, Pedro e os demais. Então nós temos o apóstolo da graça e os apóstolos. O único que é da graça de Deus é o apóstolo Paulo, e os outros são apóstolos. Mas para nós o que define a nossa vida é a doutrina que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.